mas com que olhos você enxerga o Pedrinho, presidente do Vasco? Você vê com bons olhos, vê com maus olhos? Aquela situação. O Pedrinho não está preparado para ser presidente do Vasco porque ele não conhece o Vasco. Ele não conhece o Vasco jogando, mas ele não conhece o Vasco administrativamente, não administrou nada. É uma questão que é muito parecida com a do Roberto Dinamite, só que ele não tem a idolatria que o Roberto Dinamite tinha. O Roberto Dinamite se sustentou muito tempo. Agora, na minha cabeça, é muito claro que o Pedrinho tem a ideia que ele tenha gente por trás dele que possa fazer com que as coisas andem. É uma ideia. Eu, particularmente, não acho bom, acho perigoso. Porque, no fundo, ele é o presidente. Se chegar alguém e disser assim, pô, mas nós temos aqui todo um cenário que deve ser dessa maneira. Se ele disser, não quero. Ele é o presidente. Então, isso pode vir a ser um problema. E não está preparado para isso, terá que, vamos dizer assim, aquela história de você trocar pneu com o carro andando, né? Você não está preparado, mas as coisas vão acontecendo. As coisas vão chegando na tua frente, vão chegando na tua frente, vão chegando na tua frente. E ele pode dar certo, mas é um risco que eu entendo que o Vasco corre. Qualquer político do Vasco que tivesse, vamos dizer assim, a ideia de, eu não posso ser candidato, então eu vou colocar um ex-atleta na frente para poder ganhar, mostra que é uma estrutura que não está funcionando bem dentro da lógica do teu grupo, da tua chapa, do teu pessoal. Porque se estivesse funcionando bem, você não chamava o Pedrinho para ser o presidente. Então, na verdade, ninguém chamou o Pedrinho para ser presidente. Nossa, realmente o Pedrinho tem aspecto administrativo sensacional, ele tem inúmeros casos, inúmeros cases dele que deram certo. Não, chamaram para ter uma imagem. Então agora, eles vão usar essa imagem, espero eu, e eu disse aqui na última vez que eu estive aqui, usaram muito o Roberto. Usaram o Roberto de uma forma que ficou só o bagaço no final, eles chuparam a laranja e deixaram o bagaço. O Roberto ficou numa situação muito difícil, durante anos, não conseguiu mais enfim, na época, como deputado, não conseguiu mais ser... É uma situação diferente do Pedrinho. Não conseguiu. A torcida do Vasco, que tinha uma idolatria absolutamente cega pelo Roberto, no sentido de que todo mundo gostava e acabou, e ninguém podia falar, virou uma coisa de ter muita gente contra si, politicamente, no Vasco. E aquilo, no final das contas, o que aconteceu? Perto da morte dele, deram um título de benemérito para ele. Quer dizer, deixaram que o Roberto chegasse naquele ponto, colocaram toda a culpa no Roberto, que dizia assim, mas ele é o presidente. Então bota toda a culpa nele e no final das contas, o que aconteceu? Aqueles políticos que lá estão aí hoje, muitos deles, e não tiveram a possibilidade de botar a cara novamente. Então não puseram a cara, botaram mais uma vez um ex-atleta de futebol. E dessa vez é um atleta que ele tem a dificuldade, na minha cabeça, porque de fato ele não conhece nada do meio administrativo do Vasco, ele nem participou de conselho deliberativo. Ele recusou-se a participar, se recusou a participar do Conselho Deliberativo em 2021, né? 21 para 23, e está entrando numa função que é uma função de um clube que está nesse momento com 30%, que tem que brigar com terceiros, que tem que brigar se quiser brigar. Na minha cabeça tem que brigar para ter o controle nacional. E sem nenhuma estrutura interna. Ele acha que ele tem estrutura do grupo dele. Mas o grupo dele participou disso tudo que aconteceu ao longo desses 3 anos. Então, eu vejo uma situação de risco. Agora, é claro que eu torço para dar certo. Torço para as coisas acontecerem, torço para que sigam esse caminho que eu estou dizendo aqui que eu apoiarei. E se seguir um outro caminho, eu não vou apoiar.